Bom dia, boa tarde ou boa noite. De volta para compartilhar com algo mais que está no meu coração. Continuamos em meio a esta terrível pandemia, com mutações constantes e cada dia com maior letalidade, ceifando milhares de vidas e causando terrorismo político e um verdadeiro caos social. Todavia, a Bíblia tem uma palavra de Deus para nós nesta oportunidade. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, está escrito: Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Esta é uma palavra de Deus para nos tranquilizar diante desta situação tão atípica em que vivemos. Estamos no mundo e enquanto aqui estivermos, sujeitos estamos a todas estas coisas. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 36. Meus irmãos, as pragas e pestes têm um histórico de mais de 4.000 anos. Desde os tempos dos faraós. E nestes últimos 2.000 anos o mundo muitas vezes foi dizimado, povoados e cidades foram exterminadas por pestes como a tifo, a AIDS, a peste negra, a varíola, a gripe suína, a malária e tantas outras que ceifaram milhões e milhões de vidas em todo o universo. Este mundo que nós e os nossos filhos estamos vivendo, e enquanto estivermos aqui, teremos que conviver com essas e outras pragas e pestes que por certo virão, além das guerras, das injustiças sociais, da corrupção generalizada, da criminalidade, estupro de vulneráveis, feminicídios, filho matando seus pais, pais matando filhos inocentes e outras coisas piores que por certo veremos. A Bíblia diz, palavras do Senhor, 1 João 5,19, o Senhor diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, se é assim, por que tanto otimismo? Por que esperarmos coisas melhores deste mundo? Deus tem ministrado muito forte ao meu coração nesses últimos dias. Tenho passado noites ouvindo a Bíblia falar ao meu coração e muitas vezes me levanto e anoto sempre alguma coisa. Eu sinceramente pensava que já havia visto tudo, que já sabia o suficiente, que estava preparado, mas eu estava completamente equivocado. E se pudesse, colocaria 2 placas, uma no meu peito e a outra na minha costa, com os mesmos dizeres: ainda estou em obra. Deus está trabalhando na minha vida e por isso estou muito feliz. E quero, neste apagar das luzes da minha existência terrenal, ser ainda útil de alguma maneira, ajudando aqueles que puder alcançar, pelo menos com a minha voz, mesmo que já um tanto cansada. O tema que abordaremos hoje talvez seja polêmico para muitos. E por essa razão quero falar menos e permitir que a Bíblia fale mais e nos esclareça. Se alguém tiver outro entendimento respaldado pelas Escrituras Sagradas, então nos ajude. Já disse que estamos ainda em obra. Faça o seu comentário abaixo no vídeo
Queremos melhorar cada dia mais. Eu não sou o dono da verdade, mas eu conheço o dono verdadeiro de toda a verdade. E ele é Jesus Cristo. Ele mesmo se identificou como tal, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O tema que abordaremos hoje é esse que vocês já estão lendo. Nós não somos deste mundo. E eu estou convidando todos vocês para que nos acompanhem nesta leitura, que está escrito no capítulo 15 e verso 19 do Evangelho segundo escreveu São João. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Há uma pergunta que não deve calar. Se o mundo jaz no maligno, se ele é tão mau, tão cruel, e por que ainda o amamos tanto? A ponto de nos interessarmos e priorizarmos o que acontece no seu dia a dia. De manhã bem cedo procuramos sintonizar o rádio, a televisão, ou mesmo o celular para nos atualizar dos acontecimentos. Queremos saber as novidades do mundo político, das modas, da música, do futebol, dos artistas, das novelas, com quem casou ou com quem ficou fulano ou beltrano. E por que isso? Quero ler com vocês mais alguns versículos que quase não se ouve mais em nossas igrejas nos dias de hoje. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3. Veja aí neste texto, meus queridos irmãos, a exposição que Paulo fez. E me permitam inverter a ordem dos versículos. Vamos começar com o versículo de número 3, que diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Este é o tipo de cristianismo que Deus quer ver em nós. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, veja o que Deus diz na sua palavra. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É isto o que Deus espera ver em nós, todos nós que professamos a fé, que servimos a Ele. Deus quer ver em nós Cristo, através da nossa vida, através do nosso caminhar, do nosso falar, das nossas obras, da forma como amamos ao nosso semelhante. Deus quer ver Cristo em nós. E o versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, aí diz o apóstolo Paulo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. No versículo inicial que li, o versículo 3 do capítulo 3, Paulo diz que já morrestes. Morrestes para o mundo, morrestes para a velha natureza. E aqui o versículo que acabamos de ler diz: e se fomos ressuscitados com Cristo. Eu espero que todos aqueles que estão nos ouvindo, nossos irmãos em Cristo, tenham vivido de fato essas duas lindas e gloriosas experiências. Primeiro, ter morrido para o mundo, para o pecado, para a velha natureza, e ressuscitou juntamente com Cristo. E é por isso que somos novas criaturas. Não é porque adentramos
ou porque estamos participando agora de uma igreja evangélica, mas porque nós ressuscitamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: e se já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Muitas das vezes estamos preocupados por saber aonde o presidente Jair Bolsonaro está sentado. Nós queremos saber as notícias, as novidades do lugar onde está sentado. Aonde os senhores ministros do Supremo Tribunal estão sentados, nós queremos saber tudo o que está acontecendo ali. Aonde os deputados, os senadores, enfim, o mundo está posto, nós queremos saber o que acontece ali. Entretanto, Paulo, falando pelo Espírito de Deus a nós, nesta oportunidade, está dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. E continua dizendo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. O apóstolo Paulo é muito claro e muito enfático. Aleluia! Por que deixamos de ouvir a palavra de Deus? Que é o manual do fabricante, a bússola que pode nos guiar às mansões celestiais. Por que ainda estamos tão enredados com o mundo? Vejamos o que nos diz o Senhor em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 16. Olha o que o Senhor nos fala nesta oportunidade: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Jesus está muito preocupado conosco. Ele não nos perde de vista. E lá na oração sacerdotal, ele orava, dizendo, capítulo 17 de João, 15 e 16, ele dizia: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E no capítulo 15, 19, ele diz: pelo contrário, dele, ou seja, do mundo, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por que nos preocupamos tanto com as coisas do mundo? Vejamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, ele falando aos fariseus, no capítulo 8 de João, verso 23, ele diz: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Para Pilatos, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Por que nos preocupamos tanto pelo mundo? Estamos tão maravilhados com as riquezas e belezas que estão no solo e no sobressolo do nosso país. Oramos, decretamos vitórias, dizemos que Deus reina sobre o Brasil e os demais países. Algumas cidades colocaram placas na entrada da cidade dizendo: esta cidade é do Senhor Jesus. Outros dizem: o Senhor reina nesta cidade. Meus irmãos, se pudéssemos contemplar o rosto de Jesus, o veríamos meneando a cabeça e dizendo: não, o meu reino não é deste mundo.
Jesus reina na igreja, na sua igreja. A sua igreja é composta por homens e mulheres salvos, transformados e que vivem em obediência à sua palavra, sejam eles do Brasil, dos Estados Unidos ou mesmo da China. Veja o que está escrito em João 17, versículo 9. Ele disse: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus. Deus não está preocupado pelo Brasil, a África ou a China. Todos os países são iguais diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que toda a terra está sob maldição. Você já leu o que está escrito em Isaías 24, versículo 5? Eu vou ler para vocês. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Lá em Gênesis 3,17, está escrito: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Parece que nunca tínhamos lido esses versículos antes. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então mude o seu foco, meu querido irmão. Pense na igreja e nas almas que estão fora dela, tanto no Brasil como em todo o mundo, em todo o universo. Ore pelos pecadores e aprenda a amá-los, independente da raça, de seus credos e ideologias políticas. Este é o exemplo e o ensinamento de Cristo para nós. Se Jesus fosse o Senhor do Brasil, se ele estivesse reinando nesse país, as coisas seriam diferentes, porque o rei tem autoridade e o povo se submete. É certo que o mundo foi feito por ele. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que mundo é este que Deus amou e deu seu Filho para morrer? Não é o mundo geográfico, e sim o mundo humano, composto de todas as raças e de todas as tribos. Dizemos que Jesus reina no Brasil é subestimar o seu poder e a sua autoridade. Quem está reinando no Brasil e no mundo é o diabo, chamado como príncipe deste mundo. É ele que nos fechou dentro de nossas casas e colocou uma máscara como símbolo da mordaça que pretende colocar na igreja. Impediu e está limitando os cultos presenciais, fechou o comércio, está falindo as empresas e trazendo caos à nossa nação e está aparelhando o mundo para uma perseguição sem precedente contra os cristãos. É certo que o plano original era o reinado de Deus em todo o mundo. Assim foi no começo. Havia uma teocracia, ou seja, o governo de Deus sobre o mundo, mas os homens quiseram ter seus próprios reis que os governaram. Veja o relato bíblico dessa infeliz escolha, 1 Samuel 8, 6 e 7, está escrito: porém esta palavra não agradou Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Foi o mundo, irmãos. Foram os homens que escolheram não ser reinado, não estar sob o reinado de Deus. Preferiram que os homens reinem sobre eles. É por isto que cada nação, que os países todos têm essa democracia, cada um escolhe aqueles que querem que reine sobre eles.
Então, se o povo quis assim, Deus permitiu. João 8:23, Jesus disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ele não é o responsável pelo caos, pelas desgraças, pelos desacertos que estão acontecendo no mundo atual. O causador de tudo isto foi e continua sendo as escolhas erradas do próprio homem. O Senhor disse em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Portanto, meus irmãos, não devemos ter amizade com o mundo, a ponto de desenvolvermos com ele. Tiago 4, versículo 4, está escrito: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A escolha é do homem. Você, meu querido amigo, pode escolher ser amigo de Deus ou amigo do mundo. Se quiser ser amigo do mundo, pode ser. Você tem livre-arbítrio e liberdade para fazer a sua própria escolha. Porém, se você quiser ser amigo de Deus, então não pode haver amizade com o mundo. Esta é a Bíblia, o texto que acabamos de ler. Este mundo tem o seu próprio príncipe reinando. João capítulo 14, versículo 30. Olha o que diz o Senhor: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Está escrito em 1 João 4, versículos 5 a 6, diz aí, eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Está escrito em 1 João 4, 5 e versículo 6. Ou seja, o mundo tem a sua própria linguagem. É bem diferente da linguagem do povo de Deus. Então, a diferença, ela tem que ser vista, ela tem que ser palpável por toda a nossa maneira de viver, inclusive na nossa linguagem. Precisamos ter muito cuidado com o mundo em que vivemos. Ele é o berço dos falsos profetas, irmãos. 1 João 4, versículo 1, eu vou ter que citar a Bíblia porque eu disse que queria falar pouco, falar menos e deixar que a Bíblia fale mais. 1 João 4, versículo 1, olha o que está escrito: amado, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O mundo hoje está infestado de falsos profetas. Eles estão em todo lugar. Eles estão lá no trabalho, na empresa onde trabalhamos, eles estão no rádio, eles estão na televisão, eles estão na internet, eles estão fazendo lives e vídeos, viu? São falsos profetas com ensinamentos que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e o Senhor nos recomenda para termos muitos cuidados. Cuidado com aquilo que você está ouvindo em casa, no celular. Cuidado com essas profecias, viu? Essas tantas profecias que cada dia que você abre a internet, aí estão postagens, pessoas que estão compartilhando profecia de A, B, C e D, profecias que vêm da imaginação da mente humana, das profundezas do inferno. Porque a Bíblia é clara com respeito à profecia. Viu? Profeta não existe mais, todos nós sabemos que foi até João Batista, o dom da profecia permanece.
Mas a profecia não vem do homem e da mulher, a profecia vem de Deus. Deus usa quem Ele quer, quando quer. E a profecia, ela está respaldada pelo que a Bíblia diz, ela é para consolar, ela é para edificar e para exortar, não é para meter-se em política, em tantas coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia de Deus fala. Por isso, a palavra de Deus nos recomenda ter muito cuidado com esses espíritos que andam por aí. Mas o porquê de tudo isto que está acontecendo no mundo hoje? Porquê de tudo isso? É uma pergunta. 1 João 4, versículo 1 e 13 está a resposta. Veja aí, irmãos. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e te segura aí, irmãos, para o que está dizendo a palavra agora, e presente já está no mundo. Isto não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O anticristo já está no mundo, está reinando no mundo, e é por isso que estamos vendo todas estas coisas. Aí está a razão, já está no mundo. Agora, para concluirmos, não se assuste, meu irmão, não se assuste, alegre-se. Tenho uma boa notícia para os que são nascidos de Deus. 1 João 5, versículo 4 está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que os santos hão de julgar o mundo. Um dia e muito em breve, nós, como igreja, estaremos assentados como juízes para fazer o julgamento deste mundo tão cruel. Depois, Jesus reinará sobre o mundo por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, está escrito uma tremenda verdade. Aí diz que o mundo se tornará de Cristo. Isso significa que o mundo presente ainda não é de Cristo, mas do maligno. Aí a profecia: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E o apóstolo Paulo endossa esta palavra dizendo: e se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Termino fazendo desafio a todos que professam o nome do Senhor. Vamos administrar melhor o nosso tempo, usando para a glória de Deus, para a nossa edificação espiritual, para o ensinamento dos nossos filhos, que são heranças do Senhor, e para ajudar o nosso próximo. Nestes dias do fim, Deus quer estreitar o relacionamento conosco, quer falar, quer revelar-nos algo novo, e nem sempre estamos disponíveis para ouvi-lo. O nosso coração e a nossa mente às vezes está tão cheia com tantas coisas deste mundo que nos impede de ouvir a voz de Deus. Termino com mais uma boa notícia. Isaías 59, versículo 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós para que não nos ouça. Vamos deletar, vamos desapegar, vamos liberar espaço livre para Deus atuar em nossas vidas
e fazer o seu querer.